3 etapas no processo de hostilização dos crentes. Nós temos aí. Então não estranhe se você passar por isso. Essa é uma prática antiga. Se você, como crente, por evangelizar, por falar de Jesus às pessoas, você enfrentar esse problema, você não deve se assustar. Essa é uma prática antiga. Os primeiros missionários cristãos tiveram que lidar com isso. Isso é comum. A formulação de acusações que escondem o real motivo do ataque. Vejam a base disso no versículo 19. Vejam o que diz aí o texto. Diz assim, versículo 19: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro. Esse é o real motivo do ataque. Existe uma ironia aqui em Lucas. Lucas escreve de modo irônico. Ele diz no versículo 18 que o demônio foi embora. Ele usa um verbo aqui, que na forma como aparece aqui no texto, é o verbo exeltem. Verbo exeltem. O demônio foi embora. E esse mesmo verbo aparece agora no versículo 19, dizendo que o lucro deles exeltem. Ou seja, de acordo com os versículos 18 e 19, duas coisas foram embora, exeltem. Quais foram as duas coisas que foram embora? O primeiro, o demônio. Tchau, já vai tarde. Mas algo mais foi embora. E o que mais foi embora além do demônio? O lucro. E o que foi que incomodou mais os senhores? O fato do lucro ter ido embora. Então ficaram muito irritados com isso. E é interessante observar isso, porque o livro de Atos mostra, pelo menos mais uma vez, no capítulo 19, a partir do versículo 23, nós não vamos ler agora, não dá tempo, mas os irmãos que costumam ler a Bíblia com frequência vão se lembrar disso. No capítulo 19, versículo 23, isso acontece mais uma vez. Vocês vão se lembrar que na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo pregando ali, as pessoas começaram a se converter e os fabricantes de nichos, de pequenas imagens de Diana, faziam imagens de prata, começaram a perder dinheiro. E isso causou incômodo num dos ourives, que era Demétrio, o nome dele. E ele então se uniu às demais pessoas que trabalhavam nessa área, nessa produção de imagens, e levantaram acusações contra os apóstolos mais uma vez. Então o que nós aprendemos em Atos, num episódio como esse, e num episódio como o de Atos 19, é que a propagação do evangelho pode gerar prejuízos financeiros para pessoas que ganham com o pecado. Para prejuízos financeiros para as pessoas que lucram com a exploração de uma vida errada. Então, esse é um dos motivos pelos quais o evangelho é odiado. Imaginem se o Brasil inteiro se convertesse. O que aconteceria com a indústria da bebida? O que aconteceria com a indústria do tabaco? Irmãos, teriam todos que ir embora. Iriam falir. Se os jovens do Brasil todos se convertessem, pensando aqui numa situação absurda, ao extremo, sabemos que isso não vai acontecer. Mas se os jovens do Brasil se convertessem, o que aconteceria com esses talentosos cantores populares? Esses cantores que ficam... Né? A música deles é assim. É muita criatividade, é muito talento. Nós não sabemos de onde vem tanta criatividade, tanto talento, tanta habilidade para fazer músicas assim. Eu não consigo imaginar. Mas o que aconteceria com essas pessoas que são milionários dizendo isso? Junta mais uns 4 ou 5 palavrões e ficam repetindo aqueles 4 ou 5 palavrões e ficam milionários. O que aconteceria com essa gente? Queridos,
iam passar fome, iam ter que trabalhar, coisa que nunca fizeram. Então, tudo isso traiu um impacto econômico, financeiro sobre essas pessoas assustador. O que aconteceria com as lojas de imagens, as lojas de Umbanda? O que aconteceria com as lojinhas de imagens que há em Aparecida do Norte? Todas fechariam. O que aconteceria com os traficantes, os donos de boteco, os donos de prostíbulo? Queridos, tudo isso iria acabar. O Evangelho acaba com essas coisas. E isso gera uma grande hostilidade.